anos desejei ardentemente fazer esta viagem. Alegro-me, Mukunda. Posso fazer algo para tornar sua viagem mais confortável? Suas bondosas palavras me encorajaram. Querido tio, disse eu, poderia emprestar-me seu criado, Laudari? Este simples pedido teve o efeito de um terremoto. Meu tio saltou tão violentamente que sua cadeira virou, os papéis da mesa voaram em todas as direções, e seu cachimbo, comprido e fumegante, feito de tronco de palmeira, caiu ao chão com grande estrépito. Seu jovem egoísta, gritou ele, trêmulo de raiva, que ideia absurda. Quem olhará por mim se você leva meu criado para uma de suas prazenteiras excursões? Ocultei minha surpresa, ponderando que a súbita mudança de atitude em meu amável tio era apenas mais um enigma inteiramente dedicado ao incompreensível. Minha saída da sala de trabalho do fórum foi mais vivaz que digna. Regressei ao eremitério, onde meus amigos, em sua expectativa, se achavam reunidos. Cresceu em mim a convicção de que algum motivo razoável, apesar de excessivamente recôndito, se escondia por trás da conduta do mestre. O remorso me assaltou por haver tentado contrariar a vontade de meu guru. Mukunda, não gostaria de permanecer um pouco mais comigo? Perguntou Sri Yukteswar. Rajendra, e os outros podem partir na frente, e esperá-lo em Calcutá. Restará ainda muito tempo para apanhar o último noturno, que sai de Calcutá para Caxemira. Senhor, sem sua companhia, não me interessa ir, disse eu, com tristeza. Meus amigos não prestaram a menor atenção ao meu comentário. Chamaram um veículo de tração animal, e partiram com toda a bagagem. Kanai e eu sentamos, quietos, aos pés de nosso guru. Meia hora depois, o mestre ergueu-se, e caminhou até o pátio de refeições do andar superior. Kanai, por favor, sirva comida a Mukunda. O trem, em que ele irá, parte logo. Levantando-me do cobertor onde cruzara as pernas, cambaleei repentinamente, com náuseas e pavorosas cólicas de estômago. Era tão perfurante e intensa a dor que me senti bruscamente arremessado a um violento inferno. Tateando, às cegas, em direção a meu guru, desmoronei a seus pés, exibindo todos os sintomas do temível cólera asiático. Sri Yukteswar e Kanai carregaram-me para a sala de estar. Gritei em agonia, mestre, entrego-lhe a minha vida, porque acreditei que ela realmente se afastava, como veloz maré vazante, das praias de meu corpo. Sri Yukteswar pôs minha cabeça em seu regaço, acariciando minha testa com angélica ternura. Vê agora o que teria acontecido se você estivesse na estação com seus amigos, disse ele. Tive de velar por você, desta maneira estranha, porque preferiu duvidar de meus julgamentos sobre a realização da viagem justamente nesta época. Por fim compreendi. Como os grandes mestres raras vezes acham próprio exibir seus poderes abertamente, um observador casual dos acontecimentos daquele dia os teria considerado perfeitamente naturais. A intervenção de meu guru fora muito sutil para ser percebida. Ele fizera sua vontade agir imperceptivelmente através de Bebari, de meu tio, de Rajendra, e dos outros. Provavelmente todos, menos eu, haviam achado lógicas e normais aquelas situações. Como Sri Yukteswar nunca descurava de seus deveres sociais, instruiu Kanai para chamar um médico e avisar meu tio. Mestre, protestei, somente o senhor pode me curar. Estou muito mal para qualquer outro médico. Filho, você está protegido pela misericórdia divina. Não se preocupe com o médico, ele não o achará nesse estado. Você já está curado. A estas palavras de meu guru, a dor excruciante me abandonou. Sentei-me, débil ainda. Logo mais chegou um médico, e examinou-me cuidadosamente. Parece que você superou o pior, disse ele.
levarei comigo algumas amostras para os testes de laboratório. Na manhã seguinte, o médico chegou apressadamente. Eu, sentado no leito, me achava de bom humor. Pois aqui está você, sorrindo, e conversando como se a morte não o tivesse chamado para um encontro face a face. Deu-me um tapinha na mão, gentilmente. Não esperava achá-lo vivo, após descobrir, pelas amostras analisadas, que sua doença era o cólera asiático. Você tem sorte, rapaz, de possuir um guru com divinos poderes de cura. Estou convencido disto. De todo o coração, concordei. Quando o médico se preparava para sair, Rajendra e Eldias somaram a porta. O ressentimento em suas faces transformou-se em simpatia ao depararem com o médico, e minha aparência um tanto lívida. Ficamos furiosos quando você não apareceu, conforme o combinado, para tomar o trem de Calcutá. Esteve doente? Sim. Não pude evitar o riso quando meus amigos colocaram a bagagem no mesmo canto que ela ocupara no dia anterior. Parafraseei, havia um barco que navegava para a Espanha, antes de chegar, já vinha de volta. O mestre penetrou no quarto. Eu me permiti uma liberdade de convalescente, e agarrei sua mão com amor. Guruji, disse-lhe eu, depois dos meus 12 anos, fiz muitas tentativas infrutíferas para chegar ao Himalaia. Finalmente me convenci de que, sem suas bênçãos, a deusa Parvati nunca me receberá. Capítulo 21. Visitamos Caxemira. Agora você está suficientemente forte para viajar. Eu acompanharei a Caxemira, declarou Siri Yukteswar, 2 dias depois de minha milagrosa cura do cólera asiático. Naquela noite, nosso grupo de 6 embarcou de trem para o norte. Nossa primeira longa parada foi em Simla, cidade que se assenta como rainha no trono de contrafortes do Himalaia. Demos uma volta pelas ruas íngremes, admirando paisagens magníficas. Morangos ingleses para vender, gritava uma velha, sentada de pernas cruzadas num pitoresco mercado ao ar livre. O mestre mostrou certa curiosidade pelas estranhas frutinhas vermelhas. Comprou uma grande cesta delas, e ofereceu-as a Kanai, e a mim, que estávamos a seu lado. Provei um morango, mas cuspiu apressadamente no chão. Senhor, que fruta ácida! Jamais gostarei de morangos. Meu guru deu uma risada. Oh, você os apreciará na América. Lá, num jantar, sua anfitriã lhe servirá morangos com açúcar e creme. Ela os amassará com um garfo, e você os provará, dizendo, que morangos deliciosos. Lembrar-se-á, então, deste dia em Simla. A profecia de Siri Yukteswar esvaiu-se de minha mente, para ressurgir muitos anos mais tarde, logo após minha chegada à América. Convidaram-me para jantar em casa da senhora Alice Teasey, irmã Yogmata, em West Somerville, Massachusetts. Ao servir uma sobremesa de morangos, minha anfitriã apanhou o garfo, e os amassou, acrescentando-lhes creme e açúcar. A fruta é um tanto ácida, penso que o senhor apreciará preparada deste modo, observou ela. Provei uma colherada. Que morangos deliciosos! Sublinhado, exclamei. Imediatamente, a predição de meu guru em Simla emergiu da caverna insondável da memória. Com reverência constatei que, há muitos anos atrás, a mente de Siri Yukteswar, sintonizando Deus, captar o programa de eventos kármicos vagando no éter de meu futuro. Nossa comitiva logo partiu de Simla, tomando o trem para Rawalpindi. Ali alugamos um grande coche fechado, puxado por 2 cavalos, para uma viagem de 7 dias a Srinagar, capital de Caxemira. O segundo dia de nossa jornada, em direção ao norte, permitiu-nos descortinar a verdadeira imensidão do Himalaia. Enquanto as rodas de ferro de nossa carruagem rangiam ao longo das estradas quentes e pedregosas, nos deixamos arrebatar pelos cambiantes panoramas da grandeza da cordilheira. Senhor,
Disse Aldi ao mestre: estou apreciando imensamente estas paisagens gloriosas em sua santa companhia. Vibrei de contentamento ao ouvir o comentário apreciativo de Aldi, pois eu fazia o papel de anfitrião nesta viagem. Siri Yukteswar captou meu pensamento, voltou-se para mim, e sussurrou: não se envaideça, Aldi não está tão enlevado com a paisagem quanto com a perspectiva de se afastar de nós por alguns minutos, para fumar um cigarro. Fiquei chocado. Senhor, respondi, a meia voz, não quebre nossa harmonia com suspeitas. Custa-me crer que Aldi deseje, com tanta ansiedade, fumar. Apreensivo, olhei para meu guru, geralmente indomável. Muito bem, nada direi a Aldi. O mestre riu. Logo, porém, quando o coche fizer alto, você o verá aproveitar rapidamente a oportunidade. A carruagem chegou a uma pequena hospedaria. Enquanto nossos cavalos eram guiados a um bebedouro, Aldi perguntou: senhor, posso ter sua permissão para viajar um trecho, ao lado do cocheiro? Gostaria de tomar um pouco de ar fresco. Siri Yukteswar permitiu, mas comentou para mim: ar fresco. Ele quer cigarro fresco. O coche prosseguiu seu avanço barulhento pelas estradas cobertas de pó. O mestre piscou um olho ao instruir-me: estique sua cabeça para fora da carruagem, e veja o que Aldi está fazendo com o ar. Obedeci, e fiquei estupefato ao observar Aldi exalando anéis de fumaça de um cigarro. Olhei para Siri Yukteswar com ar de desculpa. Tem razão, como sempre, senhor. Aldi está gozando umas baforadas junto com o panorama. Supus que o cocheiro tivesse presenteado o meu amigo. Eu sabia que Aldi não trouxera cigarros de Calcutá. Continuamos pelo labirinto de nossa rota, deleitando-nos com vistas de rios, vales, penhascos íngremes, e múltiplas fileiras de montanhas. Todas as noites nos detínhamos numa rústica estalagem, e cozinhávamos nossa comida. Siri Yukteswar tomou cuidados especiais com minha dieta, insistindo para que eu bebesse suco de lima em todas as refeições. Eu ainda estava enfraquecido, mas melhorava de dia para dia, embora a trepidante carruagem tivesse sido rigorosamente planejada para garantir o desconforto. Júbilo antecipado enchia nossos corações ao nos aproximarmos do centro de Caxemira, terra paradisíaca com lagos de lótus, jardins flutuantes, casas montadas sobre barcos de coberturas vistosas, o rio Jhelum com suas numerosas pontes, e prados matizados de flores, tudo emoldurado pelo Himalaia. Chegamos a Srinagar por uma avenida de árvores altas, e acolhedoras. Numa hospedaria, de 2 pavimentos, alugamos quartos com vista para as nobres montanhas. Não havia água corrente, para nosso uso, servíamos-nos de um poço vizinho. Tínhamos um verão ideal, dias quentes, e noites amenas. Fizemos uma peregrinação a um templo antigo de Srinagar, dedicado a Swami Shankara. Ao contemplar o eremitério no pico da montanha, nítido contra o céu, caí num transe estático. Tive a visão de uma grande residência no alto de uma colina, num país distante. O elevado templo de Shankara em Srinagar transformou-se no edifício onde, anos depois, estabeleci a sede de Self-Realization Fellowship, nos Estados Unidos da América. Quando visitei Los Angeles pela primeira vez, e vi o grande edifício no cume do Monte Washington, reconheci-o imediatamente, em virtude das minhas visões de outrora em Caxemira e Alhures. Alguns dias em Srinagar, depois, em Gulmarg, veredas floridas nas montanhas, aproximadamente a 2.600 metros de altitude. Ali fiz minha primeira cavalgada num animal de grande porte. Rajendra montou um cavalinho trotador, cujo coração se inflamava ansioso de velocidade. Aventuramo-nos pelas íngremes encostas do Kiblarimag. O caminho atravessava uma densa floresta, abundante em cogumelos sob as árvores, onde os atalhos encobertos pela neblina eram frequentemente inseguros. Mas o pequeno animal de Rajendra nunca permitiu a meu enorme,
e desenvolto cavalo de batalha um momento de descanso, mesmo nas mais perigosas curvas. Avante, avante, seguia, infatigável, o cavalo de Rajendra, esquecido de tudo, menos da alegria de competir. Nossa ardorosa corrida foi recompensada por um panorama de suspender a respiração. Pela primeira vez em minha vida, contemplei em todas as direções o sublime Himalaia, coberto de neve, erguendo-se, fila após fila, como silhuetas de gigantescos ursos polares. Meus olhos exultavam festivamente com a visão de cadeias intermináveis de montanhas de gelo contra o céu azul e ensolarado. Com meus jovens companheiros, todos usando sobretudos, rolei alegremente pelas encostas de neve deslumbrante. Em nosso deslize pela montanha abaixo, vimos ao longe um imenso tapete de flores amarelas, transfigurando completamente as ermas colinas. A seguir, outra excursão nossa foi aos famosos jardins de delícias do imperador Janjit, em Shalimar e Nishat Bags. Antigo, o palácio de Nisbat Bagh está construído diretamente sobre uma catarata natural. Precipitando-se pelas montanhas abaixo, a torrente foi regulada por engenhosos artifícios para deslizar sobre terraços coloridos a fluir como fontes entre esplêndidos canteiros de flores. A corrente também penetra em vários aposentos do palácio, e, por fim, tomba, como por arte de fadas, no lago que se encontra mais embaixo. Os amplos jardins são de uma policromia desmedida: rosas, jasmins, lírios, bocas de leão, amores perfeitos, alfazemas, papoulas. Filas simétricas de chinars, ciprestes, cerejeiras compõem uma cercadura de esmeralda. Por trás dela, eleva-se a cândida austeridade dos Himalaias. Em Calcutá, consideram-se as uvas de Caxemira uma delicadíssima iguaria. Rajendra, que tanto falara do banquete de uvas que nos aguardava em Caxemira, ficou desapontado ao não encontrar, ali, grandes vinhedos. De vez em quando, eu caçoava dele, por suas expectativas sem fundamento. Ob, tão empanturrado estou que não posso andar. Eu costumava dizer. Uvas nunca vistas fermentam dentro de mim. Mais tarde soubemos que as doces uvas crescem com abundância em Cabul, no oeste de Caxemira. Consolamo-nos com sorvete feito de rabri, leite condensado espesso, contendo, como especiarias, nozes de pistácia, inteiras. Efetuamos diversos passeios nos chiaras, ou pequenos barcos, sombreados por toldos vermelhos bordados, navegando ao longo dos intrincados braços do Lago Dal, uma rede de canais semelhante a uma teia de aranha aquática. Aqui, os numerosos jardins flutuantes, rusticamente improvisados com terra e troncos de madeira, causavam imprevista admiração, tão incongruente é o espetáculo de vegetais e melões crescendo em meio ao estendal das águas. Ocasionalmente, vê-se um camponês, desdenhando criar raízes no solo, a rebocar seu lote de terra para uma nova localização no lago de inúmeros meandros. Neste famoso vale encontramos uma síntese de todas as belezas da terra. A Divina Senhora de Caxemira usa a coroa das montanhas, as guirlandas dos lagos, e as sandálias das flores. Ultimamente, depois de viajar por muitos países, compreendi por que se costuma dizer que Caxemira é o recanto mais pitoresco do mundo. Possui alguns dos encantos dos Alpes suíços, e do Lago Lomond na Escócia, e dos primorosos lagos ingleses. Um viajante norte-americano em Caxemira encontra motivos para evocar a áspera grandeza do Alasca, e do Cume Pikes perto de Denver. Inscrevendo-os num concurso de belezas panorâmicas, eu proporia para o primeiro prêmio, ou a deslumbradora vista do Lago Xochimilco no México, onde os céus, as montanhas, e os álamos se refletem entre peixes travessos, em miríades de alamedas líquidas, ou os lagos de Caxemira, guardados como donzelas formosas pela severa vigilância do Himalaia. Estes dois locais sobressaem em minha memória como os mais belos da Terra. E contudo, fiquei assombrado também, ao contemplar as maravilhas do Parque Nacional de Yellowstone, e do Grand Canyon do Colorado.
além das gargantas rochosas do Alasca. Yellowstone é talvez a única região do mundo onde se podem ver numerosos geysers em erupção, elevando-se do solo para a atmosfera quase com a regularidade de um relógio. Nesta área vulcânica, a natureza deixou uma amostra da criação em suas primeiras eras: fontes sulfurosas quentes, pântanos cor de opala e de safira, geysers violentos, e, vagando livremente, ursos, lobos, bisões e outros animais selvagens. Viajando de automóvel pelas estradas de Wyoming até a lata de tinta do diabo, de lama borbulhante em elevada temperatura, observando as fontes gorgolejantes, os jatos dos geysers e os repuxos vaporosos, achei que Yellowstone merece um prêmio especial por sua singularidade. No Parque Yosemite na Califórnia, sequoias veneradas e majestosas, como enormes colunas estiradas para o firmamento, são verdes catedrais da natureza, projeto e perícia de arquiteto divino. Embora haja maravilhosas cataratas no Oriente, nenhuma se equipara à beleza torrencial de Niágara em Nova York, junto à fronteira canadense. A Cova Mammoth em Kentucky e as cavernas Carlsbad em Novo México são estranhos reinos de fadas. Longas estalactites, suspensas do teto das cavernas, e espelhadas em águas subterrâneas, apresentam, conforme a fantasia do observador, um vislumbre de outros mundos. Em Caxemira, um grande número de seus habitantes, mundialmente famosos por sua beleza, são tão brancos como os europeus, e similares a estes nas feições e estrutura óssea. Muitos têm olhos azuis e cabelos louros. Quando usam vestuário ocidental, parecem ser os norte-americanos. O frio do Himalaia poupa os nativos de Caxemira do sol inclemente, e conserva-lhes a pele clara. À medida que se viaja para o sul, em direção a latitudes tropicais da Índia, encontra-se uma população gradualmente mais escura. Depois de passar semanas felizes em Caxemira, fui obrigado a fazer os preparativos de regresso a Bengala para o período de outono na faculdade de Serampore. Sri Yukteswar, Kanai e Aldi permaneceriam em Srinagar por tempo mais longo. Pouco antes de minha partida, o mestre ensinou que seu corpo estaria sujeito a sofrimentos em Caxemira. O senhor parece o retrato da saúde, protestei. Existe até a possibilidade de eu abandonar este mundo. Guruji. Caí a seus pés, num gesto de súplica. Por favor, prometa-me que não deixará o corpo agora. Estou absolutamente despreparado para prosseguir sem o senhor. Sri Yukteswar continuou silencioso, mas sorriu para mim com tal compaixão que me senti confiante. Deixei-o, com relutância. Mestre perigosamente enfermo, recebi este telegrama de Aldi pouco depois de meu regresso a Serampore. Telegrafei a meu guru, freneticamente: Senhor, supliquei sua promessa de não me abandonar. Por favor, conserve seu corpo, do contrário, também morrerei. Seja como você quer. Foi esta a resposta do mestre, enviada de Caxemira. Uma carta de Aldi chegou dentro de alguns dias, informando-me de que o mestre convalescia. Quando este regressou a Serampore na quinzena seguinte, fiquei consternado ao ver o corpo de meu guru reduzido à metade de seu peso normal. Sri Yukteswar queimou muitos dos pecados de seus discípulos no fogo de sua febre alta em Caxemira, afortunadamente para eles. Yogis de profundo adiantamento conhecem o método metafísico para a transferência física das enfermidades. Um homem forte pode ajudar um fraco no transporte de uma carga pesada. Um super-homem espiritual é capaz de minorar as dificuldades físicas e mentais de seus discípulos, carregando uma parte de suas cruzes kármicas. Assim como um homem rico renuncia a certo dinheiro quando paga uma dívida ponderável de seu filho pródigo, salvando-o das consequências medonhas de seus desatinos, um mestre voluntariamente sacrifica uma parcela de sua riqueza física para aliviar a miséria de seus discípulos. Por um método secreto de yoga, o santo une sua mente e seu veículo astral aos do indivíduo que está sofrendo,
a doença se transfere, inteira, ou em parte, à forma carnal do yogi. Como um segador que efetua a colheita de Deus no campo físico, um mestre já não se preocupa com seu corpo. Embora ele possa permitir a esse mesmo corpo que adoeça a fim de aliviar outras pessoas, sua mente, impoluta, não é afetada. Considera-se feliz ao poder prestar essa ajuda. Para quem alcança a salvação final no Senhor, o corpo, em verdade, preencheu seus objetivos. Um mestre usa, então, da maneira que lhe parece mais conveniente. A obra de um guru no mundo é aliviar as tristezas da humanidade, seja por meios espirituais, seja por conselho intelectual, pelo poder da vontade, ou ainda pela transferência física das doenças. Escapando para a superconsciência sempre que o deseja, um mestre pode olvidar sua enfermidade física. Às vezes, para oferecer um exemplo a seus discípulos, escolhe suportar a dor corporal com estoicismo. Impondo a si mesmo os males alheios, um yogi pode satisfazer, em benefício de outros seres, a lei kármica de causa e efeito. Esta lei funciona automática e matematicamente. Suas operações podem ser cientificamente manipuladas por homens de sabedoria divina. A lei espiritual não exige que um mestre se torne doente cada vez que ele cura alguém. Geralmente um santo restitui a saúde a um sofredor pondo em prática o conhecimento que tem de vários métodos de cura instantânea que não resultam em danos para o taumaturgo espiritual. Em ocasiões raras, entretanto, um mestre, desejoso de acelerar bastante a evolução de seus discípulos, consome voluntariamente, em seu próprio corpo, uma boa parte do karma indesejável deste. Jesus ofereceu-se como resgate pelos pecados de muitos. Com seus divinos poderes, Cristo nunca se sujeitaria à morte pela crucificação se não quisesse cooperar com a lei sutil de causa e efeito. Assim, transferiu para si as consequências do karma de outros, especialmente o de seus discípulos. Foram estes sumamente purificados, tornando-se aptos a receber a consciência onipresente, o Espírito Santo que mais tarde desceu sobre eles. Só um mestre com a realização de Deus pode transferir sua força vital para outros corpos, ou deslocar para os suas doenças alheias. Um indivíduo comum não pode usar este método yogi de cura, nem é desejável que o faça, porque um instrumento físico doentio é um obstáculo à meditação profunda. As escrituras hindus ensinam que o dever imperioso do homem é conservar seu corpo em boas condições, do contrário, sua mente é incapaz de permanecer fixa em concentração devocional. Mentes muito fortes, contudo, podem transcender todas as dificuldades físicas e alcançar, experimentalmente, a percepção de Deus. Numerosos santos não tomaram conhecimento da enfermidade e obtiveram sucesso em sua busca divina. São Francisco de Assis, severamente atormentado por doenças, curou outros homens e até ressuscitou mortos. Conheci, certa vez, um santo hindu. Metade de seu corpo estivera, na juventude, coberto de chagas. Seus sofrimentos diabéticos eram tão agudos que encontrava dificuldades em sentar-se quieto durante mais de 15 minutos. Era, porém, indissuadível em suas aspirações espirituais. Senhor, rezava ele, virás tu a meu templo arruinado? Com ininterrupto exercício da vontade, o santo tornou-se gradualmente capaz de sentar-se na posição de lótus durante 18 horas por dia, absorto em transe estático. E, segundo me contou, ao fim de 3 anos, encontrei a luz infinita, resplandecente dentro de mim. Regozijando-me em seu esplendor, esqueci o corpo. Mais tarde percebi que este corpo fora curado através da misericórdia divina. É um fato histórico a cura relacionada com Rei Babur, fundador do Império Mongol, na Índia. Seu filho Humayun caiu gravemente enfermo. O pai rezou com angustiada determinação para que ele próprio recebesse a moléstia, e seu filho fosse poupado. Humayun sarou, Babur imediatamente se sentiu mal, e morreu da mesma doença que afligira seu filho.
Muita gente acredita que um grande mestre deveria ter a saúde e a força de um Santo. A suposição é infundada. Um corpo doente não indica que faltam divinos poderes a um guru, nem a saúde permanente indica necessariamente a iluminação interna. As qualificações que distinguem um mestre não são físicas, mas espirituais. No Ocidente, numerosos indivíduos desnorteados que buscam a Deus pensam erroneamente que basta alguém tratar de assuntos metafísicos, em livros, ou eloquentes discursos, para ser um mestre. Só há uma prova de que alguém é um mestre: ser capaz de entrar, à vontade, no estado destituído de respiração, Sabbikalpa Samadhi, e alcançar a beatitude imutável, Nirvikalpa Samadhi. Os rishis salientaram que somente por estas conquistas pode um ser humano demonstrar que ele dominou Maya, a ilusão cósmica dualística. Só ele pode afirmar, das profundezas da realização, Ekam Sat, apenas existe um. Quando há dualidade devido à ignorância, o indivíduo vê todas as coisas como distintas do ser, escreveu o grande monista Shankara. Quando tudo é conhecido como ser, nem mesmo um átomo é visto como diferente do ser. Obtido o conhecimento da realidade, já não se experimentam os efeitos de ações passadas, em virtude da irrealidade do corpo, exatamente como não pode haver sonho depois do acordar. Unicamente os grandes gurus são capazes de assumir o karma dos discípulos. Sri Yukteswar não teria sofrido em Srinagar se não tivesse recebido autorização do espírito interno para ajudar seus discípulos, de maneira invulgar. Poucos santos, em qualquer época, foram tão sensitivamente equipados de sabedoria para cumprir os mandatos divinos quanto meu mestre sintonizado com Deus, e convidou para sua corte diversos padres jesuítas de Roma. Akbar, inexata, mas amorosamente, atribuiu a Cristo a seguinte afirmação, inscrita no Arco do Triunfo, em Fatehpur Sikri, a nova cidade edificada por Akbar, Jesus, filho de Maria, paz em seu nome, disse: o mundo é uma ponte, atravessa-a, mas não construas casas sobre ela. Quando arrisquei algumas palavras de simpatia a respeito de sua figura emaciada, meu guru disse alegremente: tem suas vantagens, agora posso introduzir-me em pequenas ganjis, camisetas, que não uso há muitos anos. Ouvindo o riso jovial do mestre, recordei as palavras de São Francisco de Sales: um santo triste, é um triste santo. Capítulo 22, o coração de uma imagem de pedra. Como leal esposa hindu, não quero fazer queixas de meu marido, mas desejo que mude suas opiniões materialistas. Ele se deleita em ridicularizar os retratos de santos, e minha saleta de meditação. Querido irmão, acredito com fé intensa que você pode ajudá-lo. Fará isso? Implorante, minha irmã mais velha, Roma, olhava para mim. Eu fazia uma breve visita ao seu lar em Calcutá, situado na travessa de Girishvidyaratina. Sua súplica me comoveu porque, em minha infância, Roma exercera profunda influência sobre mim, e amorosamente tentara preencher o vazio deixado no círculo familiar com a morte de mamãe. Bem-amada irmã, certamente farei tudo o que puder. Sorri, ansioso por afastar a tristeza visível em sua face, em contraste com sua expressão habitualmente calma e alegre. Roma e eu nos sentamos, por alguns momentos, em prece silenciosa, em busca de orientação. Há um ano atrás, minha irmã havia pedido que a iniciasse em Kriya Yoga, na qual estava fazendo progressos notáveis. Uma inspiração se apoderou de mim. Amanhã, disse, eu vou ao templo de Kalindakshneswar. Por favor, venha comigo, e convença seu esposo a nos acompanhar. Sinto que nas vibrações daquele santo lugar, a Divina Mãe lhe tocará o coração. Mas não lhe diga por que motivo queremos que ele vá conosco. Minha irmã concordou, cheia de esperança. Muito cedo, na manhã seguinte, tive a satisfação de encontrar Roma e seu marido prontos para a viagem.
Enquanto nossa carruagem rangia ao longo do caminho circular que leva a Dakshineshwar, meu cunhado, Satish Chandra Bose, divertia-se escarnecendo do valor dos gurus. Notei que Roma chorava silenciosamente. Coragem, irmã, murmurei. Não dê a seu marido a satisfação de acreditar que levamos a sério as suas zombarias. Mukunda, como pode admirar impostores desprezíveis? Dizia Satish. A própria aparência de um sado é repugnante, ou ele é magro como um esqueleto, ou tão profanamente gordo como um elefante. Estremeci de riso, uma reação que aborreceu Satish. Ele se fechou em silêncio, mal-humorado. Entrava nossa carruagem nos terrenos do templo de Dakshineshwar quando ele se arreganhou num sorriso sarcástico. Esta excursão, suponho, é um plano para me converter. Como eu já lhe desci as costas, sem responder, ele segurou o meu braço. Jovem senhor monge, disse-me, não se esqueça de fazer os devidos ajustes com as autoridades do templo para nos fornecerem comida ao meio-dia. Satish desejava esquivar-se a qualquer conversa com sacerdotes. Agora vou meditar. Não se preocupe com seu almoço, repliquei asperamente. A Mãe Divina cuidará dele. Não confio na Mãe Divina para me fazer a menor coisa. Mas o faço responsável por minha alimentação. O tom de Satish era ameaçador. Adiantei-me sozinho para o pórtico fronteiro ao grande templo de Kali, Deus sob o aspecto de Mãe Natureza. Escolhendo um lugar na sombra junto a uma das colunas, sentei-me na posição de lótus. Embora fossem apenas 7 horas da manhã, o sol em breve seria insuportável. O mundo foi se distanciando à medida que eu me absorvia em devoção. Minha mente concentrou-se na deusa Kali. Sua estátua neste templo de Dakshineshwar fora objeto de especial adoração por parte do grande mestre, Sri Ramakrishna Paramahansa. Em resposta a seus angustiosos apelos, a imagem de pedra frequentemente assumia forma vivente, e conversava com ele. Silenciosa Mãe de Pedra, rezei, tu te impregnaste de vida ante a súplica de teu amado devoto Ramakrishna, porque não atendes também aos lamentos e ânsias deste filho teu. Meu fervor, mesclado de veemência, cresceu sem limites, e envolveu-me em divina paz. Apesar disso, decorridas 5 horas, sem que a deusa que eu anteriormente visualizava me desse resposta, senti-me um tanto desanimado. Às vezes, o retardamento em atender às preces é uma prova a que Deus nos submete. Mas ele afinal se apresenta, assumindo a forma adorada pelo devoto persistente. Um cristão devoto contempla a Jesus, um hindu vê Krishna, ou a deusa Kali, ou então, uma luz que se expande, se a adoração assume forma impessoal. Abri com relutância os olhos, e vi que as portas do templo estavam sendo fechadas por um sacerdote, de acordo com o costume, ao meio-dia. Ergui-me de meu assento no pórtico onde me isolara, e dei uns passos pelo pátio. A superfície de pedra era um braseiro ao sopino, meus pés nus foram dolorosamente queimados. Mãe Divina, protestei silenciosamente. Tu não vieste a mim em visão, e agora estás escondida no templo, por trás de portas fechadas. Eu queria oferecer-te uma oração especial, hoje, em nome de meu cunhado. Minha petição interna foi instantaneamente deferida. Primeiramente, uma onda de frescura deliciosa desceu ao longo de minhas costas, até debaixo dos pés, eliminando todo o desconforto. Então, para surpresa minha, o templo ampliou-se prodigiosamente. Sua grande porta abriu-se devagar, revelando a figura de pedra de deusa Kali. Pouco a pouco, a estátua transformou-se numa forma palpitante, assinando-me sorridente em saudação, envolvendo-me, emocionado, em júbilo indescritível. A respiração foi retirada de meus pulmões, como se extraída por uma seringa mística. Meu corpo tornou-se muito quieto, embora não inerte. Em êxtase, minha consciência se expandiu.
Eu podia ver claramente até uma distância de vários quilômetros para além do rio Ganges, à minha esquerda, e distinguia por trás do templo os arredores completos de Dakshineswar. As paredes de todos os edifícios bruxuleavam, transparentes. Através deles, em áreas distantes, observei pessoas indo e vindo. Embora eu não respirasse, e meu corpo se mantivesse em estado de estranha quietude, podia mover mãos e pés livremente. Durante vários minutos experimentei fechar e abrir os olhos. Em qualquer caso, via distintamente o panorama inteiro de Dakshineswar. A visão espiritual penetra, como um raio-x, em toda a matéria. O olho divino tem o centro em toda parte, e sua circunferência em parte nenhuma. De pé ali, no pátio ensolarado, mais uma vez tive a experiência de que, ao cessar o homem de ser um filho pródigo de Deus, de absorver-se num mundo físico de sonho, inconsistente como bolha de sabão, ele herda novamente seu reino eterno. Se escapar à realidade desagradável, é necessário o homem, grampeado à sua estreita personalidade, pode qualquer outra fuga comparar-se a esta, para a onipresença. Em minha sagrada experiência em Dakshineswar, os únicos objetos extraordinariamente aumentados eram o templo, e a forma da deusa. Tudo o mais apareceu em suas dimensões normais, embora cada objeto estivesse inscrito num halo de tênue luz branca, azul, e matizes pastel do arco-íris. Meu corpo parecia de substância etérea, pronto para se levitar. Tendo consciência perfeita de meu ambiente material, eu mirava ao redor enquanto dava alguns passos sem perturbar a continuidade da beatífica visão. Subitamente vislumbrei, atrás do templo, meu cunhado que se assentara sob os galhos espinhosos de uma árvore sagrada de Bel. Sem nenhum esforço, eu podia discernir o curso de seus pensamentos. Sua mente, algo soerguida pela santa influência de Dakshineswar, ainda se entregava a reflexões pouco amáveis sobre mim. Voltei-me diretamente para a benigna figura da deusa. Mãe divina, supliquei, não modificarás espiritualmente o esposo de minha irmã? A formosa imagem, até ali muda, falou por fim, teu desejo é atendido. Olhei, feliz, para Satishi. Apesar de instintivamente consciente de que algum poder espiritual estava em operação, ele se ergueu, ressentido, de seu lugar no solo. Eu vi correr por trás do templo, aproximou-se de mim, sacudindo o punho em ameaça. A visão esférica desapareceu. Não pude mais distinguir a gloriosa deusa. O templo perdeu sua transparência e retomou as dimensões comuns. De novo meu corpo suava sob os raios violentos do sol. Saltei para o abrigo do pórtico, onde Satishi, furioso, me perseguiu. Consultei meu relógio. Eram 13 horas, a visão divina durara 60 minutos. Seu tonto, disse meu cunhado irrefletidamente, sentou-se aí, ele pernas cruzadas, e de olhos vesgos, durante horas. Caminhei de um lado para outro, observando-o. Onde está nossa comida? Agora o templo se acha fechado, você deixou de notificar as autoridades sobre nossa presença, é tarde demais para providenciar nosso almoço. A exaltação espiritual que eu sentira em presença da deusa prolongava-se. Exclamei, a Mãe Divina nos alimentará. De uma vez por todas, gritou Satishi, gostaria de ver sua Mãe Divina nos dar comida neste lugar, sem acordo prévio. Mal acabou de pronunciar estas palavras, e um sacerdote do templo atravessou o pátio para reunir-se a nós. Filho, disse-me ele, estive observando seu rosto serenamente abrasado durante horas de meditação. Vi a chegada de seu grupo, pela manhã, e senti o desejo de separar bastante comida para seu almoço. É contra as regras do templo dar de comer àqueles que não fizeram um pedido antecipado, mas abri uma exceção para você. Agradeci, e olhei diretamente nos olhos de Satishi. Ele corou de emoção, abaixando as pálpebras em arrependimento mudo. Quando nos serviram uma alta refeição, que incluía mangas fora de época,
reparei que o apetite de meu cunhado era escasso. Muito perturbado, ele mergulhava nas regiões abissais do pensamento. Na viagem de volta a Calcutá, Satish, com expressão suavizada, às vezes me dirigia um olhar súplice. A partir do momento em que o sacerdote surgiu e nos convidou para o almoço, como se fosse uma resposta a seu desafio, Satish não disse uma só palavra. Na tarde seguinte, visitei minha irmã em sua residência. Ela me saudou muito afetuosamente. "Querido irmão", exclamou, "que milagre!" Na noite de ontem, meu esposo chorou abertamente diante de mim. "Bem-amada Ave", disse ele, "sinto-me inenarravelmente feliz porque, do plano reformador de seu irmão, resultou a minha conversão. Vou desfazer todo o mal que fiz a você. A partir desta noite, usaremos nosso grande dormitório unicamente como lugar de adoração, sua saleta de meditação será nosso quarto de dormir. Lamento sinceramente ter ridicularizado seu irmão. Pela vergonhosa maneira como eu vinha agindo, castigar-me-ei, não falando com Mukunda até haver progredido no caminho espiritual. Doravante, buscarei com profundo fervor a Mãe Divina, algum dia, sem dúvida, hei de encontrá-la." Anos mais tarde, 1936, visitei Satish em Delhi. Regozijei-me sobremaneira ao perceber que se desenvolvera muito em realização de Deus, e fora abençoado por uma visão da Mãe Divina. Durante minha permanência em sua casa, Satish passava secretamente a maior parte de cada noite em profunda meditação, embora sofresse de grave moléstia, e trabalhasse durante o dia em seu escritório. Veio-me o pensamento de que a vida de meu cunhado não seria longa. Roma deve ter lido meu pensamento. "Querido irmão", disse ela, "estou com saúde, e meu marido está doente. Contudo, desejo que você saiba, como dedicada esposa hindu, serei a primeira a morrer. Não tarda muito, e partirei." Surpreendido por suas palavras de mau agouro, senti, entretanto, seu ferrão de verdade. Encontrava-me na América quando minha irmã faleceu, cerca de 18 meses depois de sua predição. Meu irmão mais jovem, Vishnu, deu-me posteriormente os detalhes. Roma e Satish achavam-se em Calcutá, no dia da morte de nossa irmã, contou-me Vishnu. Naquela manhã, ela vestiu seus trajes nupciais. "Por que esta vestimenta especial?" perguntou Satish. "Este é meu último dia de serviço para você na Terra", respondeu Roma. Pouco depois, teve um ataque cardíaco. Como seu filho corresse para buscar auxílio, ela disse: "Filho, não me deixe. Não adianta ir, terei partido antes de chegar o médico." 10 minutos mais tarde, segurando os pés de seu esposo, em reverência, Roma abandonou conscientemente o corpo, feliz, e sem sofrimento. Satish tornou-se muito retraído depois da morte de sua esposa, continuou Vishnu. Um dia, ele e eu olhávamos uma fotografia sorridente de Roma. "Por que sorri?" Satish exclamou repentinamente, como se sua esposa estivesse presente. "Pensa que foi esperta ao arranjar tudo para ir antes. Provarei que você não pode permanecer muito tempo longe de mim. Em breve, me reunirei a você." Naquela época, apesar de Satish ter se restabelecido inteiramente de sua enfermidade, e estar em gozo de excelente saúde, morreu sem causa aparente, pouco depois de seu estranho comentário diante da fotografia. Assim profeticamente, ambos se foram, minha amada irmã Roma, e seu esposo Satish, transformado, em Dakshineswar, de um homem mundano como tantos outros, num santo silencioso. Capítulo 23. Recebo meu diploma universitário. Você ignora os textos que lhe designei nos compêndios de filosofia. Sem dúvida, está confiando numa intuição pouco laboriosa para ser aprovado nos exames. A menos, porém, que se aplique decididamente aos estudos,
Eu me encarregarei de sua reprovação nesta disciplina. O professor de Ghoshal, da faculdade de Serampore, dirigia-se a mim com severidade. Se eu fracassasse no último teste escrito, por ele aplicado à classe, não seria admitido aos exames finais, formulados pelos docentes da Universidade de Calcutá, da qual a faculdade de Serampore é um ramo equiparado. Nas universidades indianas, um estudante reprovado numa única matéria, nas provas finais para diplomar-se, tem de submeter-se a novo exame em todas as matérias no ano seguinte. Meus professores na faculdade de Serampore costumavam tratar-me com bondade, não isenta de divertida tolerância. Mukund está totalmente embriagado de religião. Com este sumário de minha pessoa, eles, diplomaticamente, me poupavam ao embaraço de tentar responder as perguntas em classe. Confiavam nos últimos testes escritos para eliminar-me da lista de candidatos ao diploma universitário. O juízo que de mim faziam os colegas estava expresso no apelido que me deram, monge alucinado. Tomei engenhosa medida para anular a ameaça do professor Ghoshal, de reprovar-me em filosofia. Quando os resultados dos últimos testes estavam na iminência de ser anunciados publicamente, pedi a um colega que me acompanhasse à sala de trabalho do professor. Venha comigo. Quero uma testemunha, disse eu a meu companheiro. Ficarei muitíssimo desapontado se perder esta oportunidade de ser mais esperto que o professor. O professor Ghoshal abanou negativamente a cabeça quando lhe perguntei que nota ele dera à minha prova. Você não está entre os que passaram, disse ele, triunfante. E pôs-se a procurá-la numa grande pilha de folhas de papel sobre sua mesa de trabalho. Sua prova nem mesmo se acha aqui. De qualquer modo, você fracassou por não ter comparecido ao exame. Ri abertamente. Senhor, estive presente. Posso eu mesmo procurar neste amontoado de papéis? Confuso, o professor permitiu. Depressa achei minha prova, da qual, cuidadosamente, eu omitira qualquer sinal de identificação, exceto o meu número de chamada. Não sendo advertido pelo sinal vermelho de meu nome, o professor dera uma alta classificação às minhas respostas, apesar de não estarem embelizadas por citações textuais. Percebendo meu estratagema, ele, então vociferou, sorte dos diabos. Eu acrescentou, esperançoso, você será reprovado, sem dúvida, nos exames finais. Para os testes em outras disciplinas, recebi alguma ajuda de repetidores de aulas, particularmente de meu querido primo e amigo Prabhas Chandra Ghosh, filho de meu tio Sarada. Foi penosamente, titubeando, que me submeti a todos eles. Passei, entretanto, com notas mínimas. Agora, depois de 4 anos de escola superior, eu tinha direito a prestar os exames finais. Todavia, nem sonhava em aproveitar este privilégio. Os últimos testes da faculdade de Serampore eram brinquedos de criança, comparados ao rigoroso exame que seria proposto pela Universidade de Calcutá. Minhas visitas quase diárias a Sri Yukteswar deixaram-me pouco tempo para frequentar as salas de aula. Nestas, minha presença, mais do que a ausência, provocava exclamações de surpresa entre os colegas. A rotina de quase todos os meus dias tinha começo ao sair de bicicleta, às 9:30 da manhã. Numa das mãos, eu levava uma oferenda para meu guru, algumas flores do jardim da pensão Panti onde residia. Saudando-me afavelmente, o mestre convidava-me a ficar para o almoço. Eu aceitava invariavelmente, com vivacidade, contente de poder banir, para o resto do dia, o pensamento de comparecer à faculdade. Após conviver com Sri Yukteswar durante horas, prestando serviços no ashram, o atento ao incomparável fluxo de sua sabedoria, era com relutância que eu partia para Pariti, aproximadamente à meia-noite. Às vezes, demorava-me toda a noite com meu guru, tão venturosamente absorto em sua conversação que mal notava quando a Atyeva se convertia em aurora. Certa noite, cerca das 23h, enquanto eu calçava os sapatos, preparando-me para a corrida de bicicleta até a pensão,
O mestre interrogou-me gravemente. Quando se iniciam seus exames para obtenção do Cliploria? Daqui a 5 dias, senhor. Espero que você esteja preparado para eles. Imobilizado de alarme, segurei no ar um dos sapatos. Mestre, protestei, sabe muito bem que tenho consagrado meus dias mais ao Senhor que aos meus professores. Quando posso sujeitar-me a representar-o na farsa, comparecendo àqueles exames difíceis? Os olhos de Sirian Kteswar transpassavam os meus. Você deve comparecer. Seu tom era friamente peremptório. Não daremos motivo para que seu pai e outros parentes critiquem sua preferência pela vida do ashram. Prometa-me apenas que estará presente aos exames. Responda o melhor que puder. Lágrimas incontroláveis desciam por meu rosto. Senti que a ordem se o mestre não era razoável, e que seu interesse era, para dizer o mínimo, tardio. Comparecerei se a seu desejo, disse eu, num soluço. Mas já não me sobra tempo para uma preparação adequada. E para mim mesmo, murmurei, em resposta às perguntas, encherei as folhas de papel com seus ensinamentos. Ao entrar no eremitério no dia seguinte, à hora costumeira, ofereci meu ramalhete a Sirian Kteswar, com ar de pesames. Sirian Kteswar riu-se de minha acabrunhada aparência. Mukunda, alguma vez o senhor falhou em ajudá-lo, em algum exame, ou em outra dificuldade? Não, senhor, respondi, animado. Grata maré de reviviscências me inundou. Não foi preguiça, mas ardente zelo por Deus que o impediu de buscar honras acadêmicas, disse meu guru bondosamente. Depois de um silêncio, ele citou: busca primeiro o reino de Deus, em sua justiça, e todas estas coisas te serão acrescentadas. Pela 1000ª vez, senti que o peso de minha carga era aliviado em presença do mestre. Ao terminarmos, cedo, o nosso almoço, ele sugeriu que eu regressasse a Panti. Seu amigo, Romesh Chandradut, ainda vive na pensão? Sim, senhor. Entre em contato com ele. Deus inspirará Romesh para que o ajude nos exames. Muito bem, senhor, mas Romesh está excessivamente ocupado. Ele é o melhor aluno de minha classe, e arca com mais trabalho que os outros. O mestre pôs de lado minhas objeções. Romesh achará tempo para você. Agora, vá. Voltei de bicicleta a Panti. A primeira pessoa que encontrei no recinto da pensão foi o estudioso Romesh. Como se tivesse seus dias perfeitamente livres, concordou de bom grado com minha tímida solicitação. Certamente. Estou às suas ordens. Durante muitas horas naquele dia, e em cada um dos seguintes, ele me repetiu as aulas, e me preparou para os exames nas várias matérias. Creio que no exame de literatura inglesa haverá muitas perguntas sobre o percurso feito por Shield Harold, disse-me ele. Devemos conseguir um atlas, imediatamente. Corri à residência de meu tio Sarada, e pedi emprestado um atlas. Romesh marcou no mapa da Europa os lugares visitados pelo romântico viajante de Byron. Alguns colegas se agruparam a nosso redor para escutar as lições. Romesh aconselha mal, comentou um deles, no fim de uma das sessões. Geralmente, 50% das questões se referem às obras dos autores, a outra metade, às suas biografias. Quando me sentei para o exame de literatura inglesa, meu primeiro olhar às questões provocou-me lágrimas de gratidão que desciam por minhas faces, e molhavam o papel. O monitor da classe acercou-se de minha mesa, e, condoído, indagou o que se passava. Meu grande guru predisse que Romesh me ajudaria, expliquei. Veja, as mesmas perguntas que Romesh sugeriu estão aqui, na folha de exame. Acrescentei, felizmente para mim, neste ano, há poucas indagações sobre autores ingleses, cujas vidas, tanto quanto sei, estão envoltas em profundo mistério. Meu pensionato era um tumulto quando regressei.
Os moços que me haviam ridicularizado por minha fé nas lições de Romeich, quase me deixaram surdo com as suas felicitações. Durante a semana de exames, continuei a passar o maior tempo possível com Romeich, que formulava as questões a serem propostas, segundo ele, pelos professores. Dia após dia, as perguntas de Romeich apareciam quase com as mesmas palavras e os formulários de exame. Notícias circularam amplamente, na faculdade, de que algo parecido a um milagre estava ocorrendo, e havia probabilidade de êxito para o distraído monge alucinado. Não fiz qualquer tentativa de esconder os pormenores do caso. Os professores de Serampore não tinham poder para alterar as questões, elaboradas pelos docentes da Universidade de Calcutá. Refletindo sobre o exame de literatura inglesa, percebi, certa manhã, que cometeram um grave erro. Determinadas questões exigiam duas respostas, A ou B, e graus Celsius, ou D. Em vez de escolher uma de cada par,